Boa tarde. Queremos, nesta oportunidade, apresentar o plano de aula para o tema que foi escolhido, né? Nós escolhemos o tema do Estado getulista. Nós temos aqui algumas coisas a esclarecer, né? Então, qual será o nosso conteúdo acerca deste assunto? Primeiro, nós veremos as causas do getulismo, né, do Estado getulista, comandado por Getúlio Vargas. Depois veremos que a Igreja, na época, a Igreja Católica, ela apoia esse governo. Veremos também a política trabalhista de Getúlio Vargas, bem como a educação. Então, o conteúdo deste tema é baseado em quatro, né? São quatro subtemas acerca deste assunto. Nós temos como objetivos para alcançar, né? Primeiramente, o aluno, após estas explanações, ele deverá conhecer as causas que desencadearam a subida de Getúlio ao governo. Quais foram estas causas que alçaram-no ao governo central, ao governo federal da época, né, situado no Rio de Janeiro? Como é que a Igreja Católica, ela desempenhou um importante papel na subida, né, no apoio a este governo? Qual foi o papel desempenhado por esta igreja? De que forma ele desenvolve essa política do trabalho? Quais são as suas, qual é a fundamentação desta política trabalhista de Getúlio Vargas? E por último, que modelo, né? Qual o modelo de política educacional no getulismo, nos anos getulistas? Em terceiro lugar, nós vamos ao desenvolvimento, que como é que vai se desenvolver esse aprendizado para os alunos. Então nós vamos explicar as causas que levaram Getúlio ao governo federal, mostrar de que forma a igreja deu suporte a esse governo. Nós já sabemos, nós vamos saber, vamos estudar que a igreja católica da época, ela apoiou, mas como foi, né, este apoio, de que forma ela se imiscuiu, né, ela esteve presente, qual foi esse suporte, qual foi esse apoio que ela, como foi, que forma foi, né, ela deu este apoio ao governo. E apontar os elementos, que elementos são esses, né, da política trabalhista de Getúlio Vargas. E por último, quais os impactos, como esta política educacional ela impactou de forma decisiva no alunado, como era esta política educacional. Em quarto lugar, nós temos a avaliação, ou as avaliações, né? Quais são os instrumentos que serão utilizados para avalizar, para testar, né? Para comprovar o aprendizado dos alunos, né? O primeiro instrumento a ser utilizado é o instrumento observacional e participativo, baseado no interesse do aluno. Ou seja, a avaliação não é só algo escrito, mas também
observacional, né? Estaremos observando a participação, o interesse, como ele interage com o professor e até mesmo com os próprios colegas de sala. Então a avaliação não será somente de forma escrita, e também aplicaremos, obviamente, a testes. E aí vamos decidir se esses testes serão bimestrais ou trimestrais, né? Ou quem sabe quadrimestrais. Nós também faremos a leitura de textos simples, extra classe, né? Leitura de textos simples. Nós passaremos, teremos textos extra classe, né? Mais um texto simples, curtos, que copiaremos, né? Tiraremos cópia e daremos aos alunos, a fim de que eles leiam esses textos para uma discussão em sala, certo? Eles levarão esses textos curtos, simples, e aí eles vão meditar, ler, meditar, refletir, e quando eles retornarem para a sala, aí nós vamos discutir isso que enviamos, né? As ideias que eles tiveram, as percepções, aquilo que eles entenderam do texto, explicarem com as suas próprias palavras, né? E por fim, como instrumento avaliativo, teremos também avaliação bimestral. Esta avaliação bimestral, ela poderá ser individual ou em dupla, possivelmente com consulta ou talvez sem consulta. Nós faremos conforme o desenvolvimento da turma, né? Conforme a evolução da turma. Sendo que esta avaliação totalizam 10 pontos, né? Então, nesse instrumento observacional, por exemplo, e participativo baseado no interesse, nós teremos um e-mail, essa leitura de texto simples e posterior participação, discussão, um e-mail, e aí totaliza já 3. Essa aplicação dos testes valerá 2, 3 e 2, 5, e a avaliação bimestral 5, 5 e 5, 10, o que totaliza 10 pontos, né? E assim teremos a nossa avaliação. A avaliação é algo certamente permanente, né? Isso aqui apenas são instrumentos para avaliarmos o aluno. E quais são os instrumentos a serem utilizados, recursos didáticos, melhor dizendo, para isto, né? Usaremos certamente o quadro negro, né? O quadro para expor nossas ideias, textos curtos, como já dissemos, documentários, filmes curtos e a famosa roda de discussão para debatermos assuntos pertinentes ao tema que escolhemos. Para que isso aconteça, nós fizemos uso e faremos uso também do livro de Boris Fausto, A História do Brasil, um livro excelente, né? Um dos maiores historiadores que temos aqui no Brasil. Poderíamos citar outros, mas o Boris, ele é fantástico, né? Poderíamos citar o Vanfas, o Ronaldo Vanfas, mas o Fausto, ele dispensa comentários. Também é questão dos filmes curtos, né? Das documentários, Educação na Era Vargas, Rupturas e Continuidades, e também a Era Vargas. Tudo isso nós encontramos no YouTube, que é uma plataforma que tem inúmeros documentários, filmes curtos, e assim nós nos despedimos e apresentamos este plano de aula para que possamos ter um bom êxito, né? Um excelente aprendizado. Obrigado, boa tarde.